Gente, olha só, a Praça da Liberdade, localizada na região central de São Paulo, acaba de ganhar uma nova denominação, Praça da Liberdade África-Japão, Mari. Muito interessante, eu adoro a região ali da Liberdade, inclusive tem uma estátua maravilhosa que foi colocada ali há poucos meses, justamente para homenagear uma senhora que foi uma das precursoras das escolas de samba aqui de São Paulo, está ali bem na Praça da Liberdade. Mas essa mudança aconteceu com a publicação da Lei 17.954 de 2023, de autoria do deputado estadual Reis do PT, que é nosso convidado hoje aqui no Estúdio Olesp. Seja muito bem-vindo, deputado, mais uma vez. Muito obrigado, Mariane. Cumprimentar você, o Arthur, todos os seus telespectadores, os internautas que nos acompanham pela rede Alesp. Deputado, vamos começar falando então, sobre essa interlocução, essa novidade, não só uma novidade, mas é uma questão histórica, Só que poucas pessoas sabem o que hoje é a Praça da Liberdade, muito conhecida ali por essa cultura. Há muitos anos atrás, deputado, ali era justamente reduto do movimento negro, inclusive ali passavam diversas comunidades, A história da liberdade é a história do povo negro, Ali nós tivemos o Pelourinho, nós tivemos ali a Praça da Forca e o primeiro cemitério de São Paulo, que é o Cemitério dos Aflitos. E que, inclusive, lá nós temos a Igreja Nossa Senhora das Almas dos Aflitos e nós temos a Igreja Nossa Senhora das Almas dos Enforcados, E eu comecei a trabalhar essa questão da liberdade a partir de um projeto meu e da descoberta de ossadas em um terreno de um empresário que comprou lá um imóvel para fazer um shopping, um outlet. E quando ele começa a escavar, que ele começa a fazer ali todo o trabalho para fazer os alicerces de um novo prédio, o que foi encontrado lá? 9 ossadas do período da escravidão. Nós, junto com a Prefeitura de São Paulo, fizemos audiências públicas, chamamos lá a Cultura, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Obras, interditamos aquela obra e a partir daí aprovamos um projeto que cria ali o Memorial dos Aflitos, que é uma lei de minha autoria também, a Lei 17.310, para resgatar a história do povo negro, a história da liberdade, A liberdade tem duas vertentes históricas. Uma é que é a própria liberdade do povo negro, a libertação dos escravos. E a outra é o enforcamento do Francisco das Chagas, que era um cabo da polícia. Você vê, nós estamos brigando aqui por aumento, fizemos todo esse trabalho aqui recentemente por conta dos aumentos dos policiais. E já naquele período, os policiais também fizeram um motim, fizeram um levante sobre o comando do cabo Francisco das Chagas, o Chaguinhas, e o governo determinou que ele fosse enforcado e a corda quebrou por duas, e na terceira corda foi uma corda de couro, mesmo ao cair no chão, ele ainda tinha sinais de vida, e como quando a corda quebrava a pessoa era absolvida, então o povo gritou por liberdade, Então a hora que quebrou a primeira corda, o povo gritou liberdade, liberdade. A segunda corda, isso é um milagre, liberdade, diz a história, E a partir de então a praça que era da Forca passou a se chamar Praça da Liberdade, A partir de 1912 começa a chegar a migração japonesa e ocupar, Eles foram ocupando aquele espaço de cultura negra e que hoje nós temos a questão negra, mas temos a cultura japonesa também ali, E quando, agora em 2018, a princesa Maiko, filha do imperador Akihito, esteve no Brasil por conta dos 110 anos da migração japonesa e os vereadores lá correram para colocar o nome Japão. Então ficou Liberdade Japão, E isso o movimento negro falou, não, mas espera aí, a história aqui, inicial, original, é do povo negro, E obviamente quando eu formulei o projeto, para colocar a África lá, eu falei, não dá para tirar o Japão, porque os japoneses também estão lá, E aí nós fomos construindo um acordo na Câmara Municipal, na condição de vereador, e na segunda-feira passada, agora, o prefeito sancionou o projeto de minha autoria, dei coautoria para a vereadora Luana,
e a partir de então a Praça da Liberdade passa a se chamar Praça da Liberdade, África-Japão. E ao chegar aqui na Assembleia Legislativa, eu também já protocolei um projeto para alterar a estação do metrô, porque o que aconteceu naquele momento? O governador Márcio França foi lá e fez um decreto também acrescentando a palavra e ficou estação do metrô Japão Liberdade. Então nós queremos ali também acrescentar a palavra África e já é objeto de um projeto de minha autoria que tramita aqui nessa casa. Eu já ia justamente fazer essa pergunta ao senhor, se é possível já mudar o nome da estação de metrô. E aí, com isso, acho que fomentar também, não é, deputado? Porque a gente anda ali pela Liberdade, só existem traços japoneses. E aí, fomentar a partir de agora, então, dessa situação que consolide, então, essa África ali também, né? Eu vejo que tem pessoas que aprovaram e tem pessoas que tecem as suas críticas, né? É duro agradar a todos, não é uma coisa fácil, né? Mas é importante que se preserve a história, né? Então, colocar a África ali na Praça da Liberdade é garantia da preservação da história? Talvez não, talvez sim. Mas vai trazer uma interrogação na mente das pessoas que circulam por ali. Por que África, né? Talvez possa estimular que as pessoas vá pesquisar a verdadeira história da liberdade. Como a questão dos aflitos, o primeiro cemitério de São Paulo, o cemitério dos aflitos, e as pessoas não sabiam da história dos aflitos. E os aflitos é porque eles vinham aflitos, porque seriam enforcados. Então, quando os bandeirantes capturavam os negros que fugiam, né, dos seus senhores, e índios e degredados, eles eram levados ali e enforcados. A Liberdade, ali era conhecido como o Largo da Pólvora, né? Não sei se vocês sabem disso, a história da Liberdade era periferia de São Paulo, não pertencia a São Paulo de Piratininga, porque, não sei se você sabe, São Paulo de Piratininga era cercado, né? Tinha uma cerca, era como se fosse um forte, né? E ali era a periferia de São Paulo, que era o caminho que se usava muito para chegar a Santo Amaro, porque Santo Amaro era a cidade de Santo Amaro, era um município, né? E muitas pessoas não sabem que Santo Amaro, por exemplo, já foi cidade, né? E que por conta de um decreto do Getúlio Vargas, que nomeou interventor em Santo Amaro, e depois anexou Santo Amaro a São Paulo. Mas a Liberdade, no caso ali, o bairro da Pólvora, porque tinha comércios que vendiam pólvora ali, né? Depois que passou a se chamar Liberdade, né? Ela tem esses fatores históricos que os quilombos, o pelourinho, onde se pagava para dar as chibatadas nos escravos, né? O senhor recolhia uma taxa para o governo e aí levava o seu escravo lá e a polícia então dava, de acordo com a quantidade de chibatadas que você, no caso ali, contratasse do governo, era colocado ali. Então, todo aquele entorno da Praça da Sé, as igrejas que tem ali, próximo da Praça da Sé, a própria região da Câmara Municipal, agora, ali onde tinha a Vai-Vai, que acharam também questão do Quilombo, Saracura. Então, toda essa região é a história do povo negro, né? A ocupação de quilombolas, de igrejas que foram construídas por negros e negras, a história do Tebas, da Igreja da Sé. Então, a Praça da Liberdade, essa região da Liberdade, ela tem muito esses traços. E você falou da Eunice, né, a madre de Olinda, que é a fundadora da Escola de Samba Lava Pés, que hoje é presidida pelo ator Ayrton Graça. Então, todo um contexto histórico, e eu acho que o fato de colocar a África ali contribui para as pessoas, para despertar essa interrogação na mente das pessoas, né? O que realmente aconteceu ali na região da Liberdade. Agora, deputado, antes da gente entrar para o quadro, né, que acontece sempre aqui às segundas-feiras no Estúdio Alesp, eu gostaria só que o senhor brevemente falasse para a gente a importância também do mandato de um deputado para resgatar a história de uma cidade, para resgatar a história de um povo também, como é o caso do que o senhor faz agora por meio desse projeto de lei. Eu acredito que os parlamentares, eles têm que ter sensibilidade, né, com os fatos, com a história, com
a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural, porque as pessoas hoje elas estão num mundo muito de rede social, já saíram até da lógica da televisão, né? Que antigamente era ficar o tempo todo olhando para uma tela de televisão. Hoje eles olham para a tela do celular, né? O tempo todo na rede social, e muitas vezes as pessoas não sabem a sua história, a sua origem, né? Então eu acho que os mandatos parlamentares eles também têm essa função de garantir que o patrimônio histórico e cultural seja preservado e incentivar as pessoas a fazer suas pesquisas, a realmente reconhecer o seu passado, né? Porque ninguém chegou aqui de graça. Tudo para acontecer, e até essa casa aqui, essa assembleia, todo esse palácio que tem aqui, né? Como que se deu esse palácio, né? Quantos trabalhadores se utilizaram para construir esse império que tem aqui em São Paulo, né? Então isso é a nossa história, é a história da migração, dos migrantes que vieram de outros estados, né? Construir a riqueza do nosso estado, e o mandato nosso, e eu acho que o mandato de todos os parlamentares tem que se dedicar também à questão da preservação do patrimônio histórico e cultural.